Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo, ainda desse livro maravilhoso aqui da Janete Gonçalves Mena. Esse é o capítulo 9, que se chama Criando um Ambiente Socioemocional. Olha, o livro se chama Fundamentos da Educação Infantil. Se você não conhece, vale a pena conhecer demais, viu? Eu amo esse tema do ambiente socioemocional, eu estudo desde a graduação, porque é realmente muito apaixonante. A gente conhece sobre a nossa própria humanidade e sobre a humanidade do outro, né? Emocional, ele perpassa todas as relações e todos os ambientes, inclusive físicos da escola, tá? Tanto quanto também no ambiente familiar. Vocês vão perceber essa relação também no ambiente familiar. A autora elenca aqui algumas qualidades de quando esse desenvolvimento é positivo desse espaço, desse ambiente socioemocional. Então, são essas as qualidades: respeito, cordialidade, cuidado, aceitação, proteção, responsividade e continuidade. Sobre respeito, os ambientes educativos de maneira geral, tanto nos ambientes familiares quanto escolares, investem grandemente, né, em ações em que as crianças possam desenvolver respeito pelos adultos, pelas outras crianças com as quais elas convivem, mas, gente, pouco a gente fala a respeito do respeito que nós precisamos desenvolver ou que nós devemos desenvolver em relação às crianças, né? É muito comum que a gente fale, a criança precisa aprender a respeitar o adulto. Ok, mas e nós adultos aprendermos a respeitar a criança? Você já pensou nisso? Isso é muito legal no discurso, mas às vezes, em ações muito pequenas, nós praticamos o desrespeito sem nem perceber. Um exemplo, quando a gente fala de uma criança, com uma criança no colo, ela está ali na nossa frente e a gente fala dela como se ela não estivesse ali. Se a gente pensa que a criança é, como o adulto, um ser humano completamente constituído, plenamente constituído, e não é um objeto, não é um saco de arroz que está aqui no seu colo, você não faz isso. A gente não faz isso. Eu já fiz, com certeza você já fez, mas é hora da gente pensar sobre, né? Nós estamos aqui conversando, refletindo e tomando consciência de que isso é desrespeitoso. Se tivesse aqui um adulto na sua frente, você não falaria desse adulto na frente dele sem incluí-lo nessa conversa. Não tem cabimento. Em hipótese nenhuma a gente faria uma coisa dessa, né? De falar de alguém que está aqui junto com a gente sem incluir essa pessoa na conversa. Então, por que a gente faz isso sobre a criança, mesmo quando seja algo positivo a respeito dela, mesmo quando seja um elogio, ou quando a gente vai contar uma história de alguma coisa legal que essa criança fez, ela está ali, poxa, inclua ela nessa conversa. Né? Então, os adultos precisam sempre se lembrar disso, que quando for falar de uma criança é necessário respeitar a presença dela e incluí-la nessa conversa. Uma outra coisa muito importante que às vezes a gente também pratica aí o desrespeito sem perceber é pegar uma criança de um lugar e levar para o outro sem nem avisá-la sobre o que você está fazendo. Às vezes você chega por trás da criança, já pega ela por trás e leva. Você imagina o susto que essa criança leva? Você faria isso, de novo, vou repetir porque esse é o exercício, tá? Você faria isso com algum adulto que você precisasse levar de um lugar para o outro sem avisar para onde vai? No mínimo seria estranho. Você conduziria um adulto para um lugar sem avisar? Não. A gente avisa, a gente explica, então por que a criança não? Então, nos ambientes escolares, tanto quanto nos familiares, é necessário a gente perceber isso. Às vezes, é comum também nos ambientes da escola, a educadora tira a criança de um espaço, leva para o outro, tira de uma mesa, por exemplo, do refeitório, e leva para outra mesa sem nem explicar o que foi, para onde vai. Né? Ou tira a criança para ela escovar os dentes e não avisa o que está acontecendo. Então, aqui na Luz da Vida, a gente recebe, as meninas recebem orientações constantes, nós estamos permanentemente estudando a esse respeito e na prática diária, sabe, uma lembra a outra a esse respeito, né? Porque nós somos humanos também e nós podemos falhar, mas é importante ter a consciência de que aquele sujeito que está na tua frente não é um objeto. Né? Não é um saco de arroz, eu sempre falo sobre isso, não é um saco de pão, não é um saco de arroz, é um sujeito, uma pessoa completa. Né? É uma criança que está chorando nos vídeos, já falei isso em palestras, já falei isso no Instagram, uma criança que chora, ela precisa de acolhimento, de proteção, de aceitação e não de distração o tempo todo de maneira inconsciente, doida. Tem gente que quer fazer a criança rir quando ela tá chorando e quer fazer cosquinha. Você faria cosquinha num adulto que estivesse na sua frente chorando? Não.
né? Eu tô falando de novo do adulto porque, vamos lá, esse vai ser sempre o nosso exercício para desenvolver a nossa empatia pela criança. Né? Você não, se coloca no lugar dela, você gostaria de receber cosquinha ou piadinha na hora do teu choro? Às vezes você faz isso com um amigo, com uma amiga, com alguém próximo, mas você faria com alguém, com alguma autoridade? Essa autoridade que demanda da gente um respeito? A autora dá um exemplo aqui muito engraçado. Ela fala: se você estivesse tomando uma multa, né, de um guarda de trânsito, você faria ele rir? Você faria cosquinha nele para ele parar de te dar multa? Né? Assim, é um exemplo de quando a gente se relaciona com alguém de forma respeitosa, você faria o tipo de situação que você faz quando você não pensa sobre isso? Provavelmente não. Então a gente realmente tem que pensar a respeito para que a gente possa criar esses ambientes positivos para que a criança conviva e então também possa desenvolver essas habilidades. Como é que a gente pode esperar respeito da criança se a gente também não dedica a ela respeito? Então tem que ser uma via de mão dupla, o respeito mútuo é esse que vale. Vamos pensar sempre sobre isso? Vamos sempre lembrar com bastante consciência de que a criança é um sujeito plenamente constituído?